Meses após o desaparecimento do homem de 68 anos, as autoridades ainda não sabem para onde ele foi, por que saiu ou se alguém mais esteve envolvido. Isso daqui parece teoria da conspiração, mas não é, tá? Eu garanto para vocês que não é. Já vem sendo tratado pelo menos uma semana na mídia internacional esse tema e chamou bastante atenção, tá? Chamou tanto a atenção que o FBI, que já estava trabalhando agora, teve uma cobrança direta do presidente americano que está interessado e colocou todo o aparato do governo americano para trabalhar em cima dessa questão conjuntamente, tá? Então vamos lá, matéria da CNN, vejam só, né? Então, estou aqui até dando a fonte para vocês, né, pessoal, pelo seguinte: nós temos tratado de tantos temas complexos ultimamente, e uma coisa que o PH Vox faz tanto aqui no PH Vox quanto no canal PH Araújo nos Estados Unidos, o Ivan também, né, nas entradas que ele faz no canal dele e tudo mais, a gente sempre está preocupado em trabalhar à frente. Nós sempre conseguimos trazer muitas notícias que, quando saem no jornal, já estão velhas. Esse é o ponto diretamente, né? Só um segundinho, por favor, pessoal. Jornal, elas já estão velhas, né? E só que isso gera uma grande dúvida em muitas pessoas ficam desacreditando, falam: "Não, vocês estão com teoria da conspiração, estão com sensacionalismo", e a gente não faz isso. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que nós prezamos pela informação. A capa, a chamada, pode até ter ali um tom a mais, porque é como o brasileiro, ele direciona a sua atenção para temas políticos, mas editorialmente nós não fazemos isso está muito distante do que nós trabalhamos. Então, tá aqui, né? Hoje eu fiz um vídeo falando sobre relatórios que estão saindo de inteligência perdão, no Reino Unido e na Holanda. As pessoas também, a mesma coisa, né? Acham que estamos inventando notícias. Aí, quando explode e todo mundo estiver falando sobre, as pessoas não voltam para falar: olha, realmente, né? O PH Vox falou isso daqui, o PH falou, ó, o Ivan ali falou, né? Então, isso daqui está acontecendo de fato. Eu estou monitorando esse assunto faz uns 3, 4 dias para não vir justamente trazer barrigadas aqui, né? E dentre todos os materiais que eu reuni, que eu pesquisei, esse daqui da CNN, então tá bem redondo, tá bem robusto. Então, feito esses alertas aqui, trago para vocês o material, tá? Cláudia, fica tranquila. Agora eu vou começar a explicar toda essa parte dos cientistas e tudo mais. E você que quiser enviar seu comentário ou pergunta, né? Você também pode fazer através do Super Chat ou do Pix com comentário, tá bom? Vou ler todos aqui. Um físico nuclear e professor do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, foi morto a tiros em frente à sua residência em Massachusetts, nos Estados Unidos. No Novo México, um general aposentado da Força Aérea desapareceu de sua casa. Em Los Angeles, uma engenheira aeroespacial desapareceu durante uma caminhada. Esses são alguns dos pelo menos 10 indivíduos ligados a pesquisas nucleares. E aqui, pessoal, o porquê que nós estamos com essa playlist, se vocês repararem aqui no título, tá? A playlist Astropolítica, tá? Esses são alguns de pelo menos 10 indivíduos ligados a pesquisas nucleares e aeroespaciais sensíveis dos Estados Unidos que morreram ou desapareceram nos últimos anos, levantando preocupações sobre uma possível conexão entre os casos e alimentando especulações online sobre a possibilidade de atividades nefastas. O FBI agora afirma que está, abre aspas, liderando os esforços para buscar conexões entre os cientistas desaparecidos e falecidos, acrescentando que, aspas, está trabalhando com o Departamento de Energia, o Departamento da Guerra e com nossos parceiros policiais estaduais e locais para encontrar respostas, tá? Então,
Olha só, antes de eu continuar aqui, tem bastante coisa, né, para tratarmos. O que que nós temos diretamente, pessoal, no meio de tudo isso daqui? Não é novidade, principalmente para quem já leu muito sobre a Guerra Fria ou alguns amigos que estejam aqui na audiência que viveu a época da Guerra Fria. Você é um desses que viveu a época da Guerra Fria? Diga aí nos comentários pra gente, né? Era algo que, infelizmente, acontecia muito, tá? Assassinato de cientistas, rapto, sequestro, quando eles não eram cooptados para cooperar espontaneamente, tornando-se agentes duplos. Então, isso vem novamente crescendo. Atos de espionagem contra a inteligência, infiltração de mídia, opinião pública. Nós estamos vivendo isso praticamente desde o período da pandemia e vem numa crescente muito grande. E agora todos esses casos, né, começaram a chamar atenção, porque chegou em 10 e são pessoas que têm uma importância direta em setores críticos dos Estados Unidos, ou seja, olha, nós temos aqui uma pessoa especialista em tal área, não, faleceu, não, esse daqui sumiu, não, esse daqui também morreu a tiros, mas espera aí, o que está acontecendo? Porque você começa a concatenar. E percebam que qual é, o ponto que nós estamos vivendo hoje em dia? Uma guerra, obviamente, não se ganha só com tecnologia, tá? Isso é uma ilusão que existe, mas a tecnologia e principalmente o fator logístico vai fazer toda a diferença para um país vencer o outro em uma guerra. E o que que nós estamos assistindo nos últimos 4 anos, mas principalmente nos últimos 1 ano? Que a superioridade militar tecnológica que os Estados Unidos da América têm é algo que, assim, está em um outro nível e talvez muito maior do que se acreditava até então. Isso é garantia de que os Estados Unidos é imbatível? Não, não é garantia. Mas, por outro lado, nós tivemos o uso de armas, ao que tudo indica, sônicas, tá? Que afetam, né, a audição, causam sangramentos, vômitos na operação na Venezuela. Isso fez com que 32 cubanos que faziam a segurança do Maduro e mais diversos venezuelanos viessem a ser abatidos, ou seja, foram mortos sem que nenhum único soldado americano tenha perdido a sua vida. E ainda o Maduro foi capturado. Vejam só o que nós temos no meio de tudo isso. Nós temos, por outro lado, também os aparatos de defesa que os Estados Unidos estão implementando e de ataque, tanto na operação Midnight Hammer contra o Irã e agora também na operação Epic Fury, demonstrando isso e como eles estão em degraus muito acima. É claro que nós estamos no meio de uma singularidade da guerra, onde tudo isso está mudando e a Ucrânia está saindo muito na frente com todo o mercado de armas leves, drones de interceptação, drones aquáticos, robôs de batalha, entre outras coisas que a Ucrânia está colocando de novidade. Mas os Estados Unidos rapidamente também vai começar a aderir a isso. Só que um outro setor muito importante está crescendo nesse sentido, que é a corrida espacial. E diferente da Primeira Guerra Fria que nós tivemos, onde o grande intuito era você demonstrar força e que você poderia colocar um homem na Lua, primeiro colocar o cachorro, depois a sonda, depois o homem, e aí depois os Estados Unidos falou, ok, estamos ficando para trás, colocaram o homem na Lua, né, tiveram as missões Apollo. Agora existe um objetivo claro das nações em buscar criar portões de acesso no espaço e controlar o acesso ao espaço diretamente. Então nós estamos assistindo aí a missão Artemis, que é muito mais do que ciência, tem objetivos inclusive militares por trás dela. Nós temos missões da própria China também, que junto com a Rússia
planejam aí, falta fundos, recursos, meios, mas eles têm um plano já anunciado, tratamos sobre isso alguns anos atrás aqui, de criar bases fixas em cavernas lunares também. Então, assim, a coisa. E na Lua você tem alguns tipos de metais e gases que podem ser utilizados para combustíveis que são raros aqui no nosso planeta e lá existe em abundância. Então, assim, são vários os pontos que nós temos que estão sendo discutidos aqui. E o que que acontece nesse processo, pessoal? Qual que é o ponto central? Os Estados Unidos dependem muito, obviamente, dos seus talentos, das suas capacidades humanas. E quando você muitas vezes pode até ter o dinheiro, mas você não tem o talento necessário para isso, você precisa de alguma forma trazer para baixo o seu inimigo. E como você faz isso? Eliminando esses talentos, tá? Então, parece-nos que seja isso que está ocorrendo nesse exato momento, tá? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Continuando aqui. Em outra frente, o Comitê de Supervisão da Câmara, liderado pelos republicanos, anunciou na segunda-feira 20 que investigará as notícias sobre as mortes e desaparecimento desses indivíduos que, segundo o comitê, tinham acesso a informações científicas sensíveis. As notícias, aspas, levantam questões sobre uma possível conexão sinistra entre as mortes e os desaparecimentos, afirmou o comitê em seu comunicado, solicitando informações sobre o assunto ao FBI, ao Departamento de Defesa, ao Departamento de Energia e à NASA. Percebem? O Departamento de Defesa afirmou apenas que é, na verdade, o Departamento da Guerra, tá? Departamento de Defesa é o do Pete Hegseth. O Departamento da Guerra afirmou apenas que responderia diretamente ao comitê, e o Departamento de Energia encaminhou as perguntas à Casa Branca. Em uma publicação na rede social X, a NASA indica uma ameaça à segurança nacional, afirmou a porta-voz Bethany Stevens. Deixa eu pegar aqui esse tweet da Caroline Leavitt falando sobre isso. Diante das recentes e legítimas perguntas, ó, eu vou ter que colocar na tela, tá, pessoal? Para o pessoal, de repente, tem as pessoas que falam que é teoria da conspiração, e vocês sabem que eu sou um caçador de teoria da conspiração, né? Então tá aqui, ó. Deixa eu até colocar com zoom. Olha só. Aqui, o tweet da Caroline Leavitt na página, tá? Então aqui, ó. Esse post dela tá aqui na Fox News, tá? Dia 17 de abril, inclusive. Diante das recentes e legítimas perguntas sobre esses casos preocupantes e do compromisso do presidente Trump com a verdade, a Casa Branca está trabalhando ativamente com todas as agências relevantes e o FBI para revisar de forma holística todos os casos em conjunto e identificar quaisquer possíveis semelhanças que possam existir. Nenhuma pedra será deixada sobre a outra nesse esforço, e a Casa Branca fornecerá atualizações quando tivermos. Tá? Então, voltando aqui. Tá? Só um momento. Deixa eu pegar aqui o outro que eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. A Bethany, que é a porta-voz da NASA, ela fez um retweet, né, em cima da postagem da Caroline Leavitt aqui e disse o seguinte, pessoal. A NASA está cooperando com as agências, a NASA está coordenando e cooperando com as agências relevantes em relação aos cientistas desaparecidos. Neste momento, nada relacionado à NASA indica uma ameaça à segurança nacional. A agência está comprometida com a transparência e fornecerá mais informações conforme o possível, tá? Então, tá aí, dia 20 de abril, é essa aqui, tá? Da Bethany Stevens, porta-voz da NASA, certo? Vamos lá. O Jorge Hook disse aqui: o gás importante na Lua, ele mandou um superchat, obrigado, viu, Jorge?
O gás importante na Lua é o hélio 3, que ao sofrer fusão não gera radiação e é convertido diretamente em eletricidade. Pois é, e o nosso querido gordão foguetes, né, o Sérgio Sacani, um abraço pro Serjão, ele vinha falando dessa questão do hélio 3 há uns 2 anos já, né, ele está acompanhando muito de perto tudo da Artemis, e muitas pessoas desacreditavam quando ele falava dessa questão do hélio 3. E está cada vez mais evidente que o hélio 3 é exatamente um dos alvos que os governos estão mirando na Lua, tá? E como não existe um tratado, pessoal, por exemplo, de. Você tem um tratado espacial de não colocar armas, tá, na órbita da Terra, mas você não tem um tratado de exploração da Lua, por exemplo, né? Não tem regras definidas. Então é meio que uma corrida do ouro. Quem chegar primeiro pega, tá? Acostumem-se, porque vamos falar muito mais de astropolítica aqui. Tá? Geopolítica são as relações internacionais aplicadas a partir da geografia. E a astropolítica a partir de interesses espaciais, tá? Não à toa abrimos essa playlist aqui. Vamos lá. Casos têm circunstâncias variadas. Os casos variam muito em circunstâncias. Alguns envolvem homicídios não resolvidos, enquanto outros são casos de pessoas desaparecidas sem indícios de crime. Em pelo menos 2 casos, as famílias apontaram condições médicas pré-existentes ou dificuldades pessoais como explicações. As autoridades não estabeleceram nenhuma ligação entre os casos. A Casa Branca afirmou na semana passada que também está trabalhando com agências federais para investigar possíveis ligações entre as mortes e os desaparecimentos com o presidente americano Donald Trump, se referindo ao assunto como, aspas, para o presidente, algo muito sério. Fecha aspas. Nós temos aqui também uma fala do deputado republicano James Comer, presidente do Comitê de Supervisão da Câmara, ao programa Fox News Sunday. Aspas. É muito improvável que seja uma coincidência. Fecha aspas. E ele continua dizendo: o Congresso. Perdão. É muito improvável. Não, perdão, pessoal. Voltando aqui. Agora aqui está certo. O Congresso está muito preocupado com isso. Nosso comitê está priorizando este caso agora, porque o consideramos uma ameaça à segurança nacional, disse aí então James Comer. O deputado democrata James Walkinshaw, que também integra o Comitê de Supervisão, concorda que uma investigação sobre os desaparecimentos e mortes é justificada, mas não disse estar convencido de que haja uma motivação coordenada por trás dos casos. Aspas. Os Estados Unidos têm milhares de cientistas e especialistas nucleares, falou Walkinshaw, a jornalista Erin Burnett, da CNN, na terça-feira, 21. E ele acrescenta: não é o tipo de programa nuclear que um adversário estrangeiro poderia impactar significativamente atacando 10 indivíduos. Séries de mortes e desaparecimentos. A série de mortes e desaparecimentos misteriosas começou em 2023, segundo legisladores, com a morte de Michael Davis Hicks, um cientista que trabalhou no JPL, Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, por quase 25 anos. Hicks, de 59 anos, morreu no dia 30 de julho de 2023. Durante sua carreira, ele especializou-se em cometas e asteroides, segundo a Sociedade Astronômica Americana. A causa da sua morte não foi divulgada. Sua filha, Julia Hicks, relatou à CNN que seu pai vinha enfrentando problemas de saúde conhecidos e que as recentes especulações a deixaram abalada. Pelo que sei do meu pai, não há nenhuma linha de raciocínio que o implique nessa possível investigação federal, explicou ela. Não entendo a conexão entre a morte do meu pai e o desaparecimento de outros cientistas. Não consigo evitar ficar risível disso, né? Mas, ao mesmo tempo, a situação está ficando séria, acrescentou Júlia. Ou seja, ela não vê uma indicação no caso do pai dela, mas pode ser que isso daqui tenha uma ligação
com outros casos. Ela também disse à CNN que até a tarde da terça-feira ninguém em cargo eletivo ou em qualquer agência federal havia entrado em contato com ela para perguntar sobre a morte de seu pai. Nos anos seguintes, várias outras pessoas ligadas ao mesmo departamento, JPL, também morreram ou desapareceram. Frank Maywald, especialista em pesquisa espacial, morreu em Los Angeles em 2024, aos 61 anos de idade. Mônica Ressa, engenheira aeroespacial de 60 anos, desapareceu enquanto fazia uma trilha em uma floresta de Los Angeles em junho de 2025. Ela era diretora do grupo de processamento de materiais dos laboratórios da NASA, segundo o Comitê de Supervisão da Câmara. Também está desaparecido William Neil McCasland, major-general aposentado da Força Aérea, que não é visto desde que saiu de sua casa em Albuquerque, Novo México, no dia 27 de fevereiro, deixando para trás celular, óculos de grau e dispositivos vestíveis. O FBI agora está envolvido nas buscas. McCasland esteve no centro de algumas das pesquisas aeroespaciais mais avançadas do Pentágono e chegou a comandar o laboratório de pesquisa da Força Aérea na base de Wright-Patterson. Meses após o desaparecimento do homem de 68 anos, as autoridades ainda não sabem para onde ele foi, por que saiu ou se alguém mais esteve envolvido. Sua esposa, Susan McCasland Wilkerson, contestou na época as especulações de que seu desaparecimento estivesse ligado ao seu trabalho na base, há muito tempo alvo de rumores de que abrigaria destroços extraterrestres associados ao suposto caso Roswell, apesar das negativas da Força Aérea. Né? Aí a gente tem que separar, é o que eu falo, né, pessoal? A gente separa o que está acontecendo, o que é a notícia. Agora, isso aqui de peça de nave, caso Roswell, aí a gente separa porque não é o nosso ponto de atenção, tá? Aspas. É verdade que Neil teve uma breve ligação com a comunidade ufológica, disse Susan em uma publicação no Facebook. Essa ligação não é motivo para alguém sequestrar Neil. Neil não tem nenhum conhecimento especial sobre os corpos extraterrestres e destroços no acidente de Roswell armazenado em Wright-Patterson, tá? Nenhum avistamento de uma nave-mãe pairando sobre as montanhas Sandia foi relatado, acrescentou sua esposa. Esse aqui obviamente, né? É porque tem uma galera que leva a especulação para esse caso. E aqui eu acredito piamente que nós estamos falando, se tiver algo, em algo relacionado à Guerra Fria diretamente, tá? Forças de outros países, como eu falei aqui na introdução para vocês. Susan McCasland Wilkerson não respondeu ao pedido de comentários da CNN sobre essa matéria nesta semana. Outros dois desaparecidos, Melissa Cassias e Antônio Chaves, trabalhavam no Laboratório Nacional de Los Alamos, uma importante instalação de pesquisa nuclear no Novo México. Melissa, de 53 anos, foi vista pela última vez caminhando em uma rodovia perto de Talpa, Novo México, em junho de 2025. Segundo a Polícia Estadual do Novo México, ela deixou seus pertences em casas e um telefone que foi restaurado para as configurações de fábrica, informou a NBC News. O Departamento de Segurança Pública do Novo México disse à CNN que há uma investigação em andamento sobre o desaparecimento de Melissa, mas acrescentou que não há suspeita sobre o crime. Chaves, um aposentado de 78 anos que trabalhava como supervisor de obras no local, também desapareceu em maio de 2025, segundo a polícia de Los Alamos. Um detetive afirmou à CNN que não há sinais de crime, mas buscas exaustivas não encontraram nenhum sinal de atividade ou indícios de que ele estivesse planejando sair. Seu amigo Carl Burkland disse à CNN que está feliz por as autoridades estarem investigando o caso. Segundo esse amigo, já era a hora. Tá? Nos últimos meses, as mortes de vários cientistas renomados também alimentaram especulações. Nuno F.G. Loureiro, professor do MIT, foi morto a tiros em sua casa perto de Boston em dezembro de 2025 por um atirador que também abriu fogo no campus da Universidade Brown e matou 2 estudantes.
O físico e cientista de fusão de 47 anos liderava o Centro de Ciência de Plasma e Fusão do MIT, onde buscava promover tecnologias de energia limpa e outras pesquisas. Carl Grillmeyer foi morto a tiros aos 67 anos em sua casa nos arredores de Los Angeles em fevereiro. As autoridades prenderam um suspeito que, segundo a KABC, não conhecia Grillmeyer. O astrofísico trabalhava no Caltech. Para quem assistiu aí, né, The Big Bang Theory, é onde o Sheldon, Leonard e companhia trabalhavam, né, a Caltech. O astrofísico trabalhava na Caltech, Instituto de Tecnologia da Califórnia. Colaborava com a NASA e era renomado por seus estudos sobre a busca por água em planetas fora do nosso sistema solar. Tá? Um dos pontos aí que está, né, no ponto de busca avançada dessa nova corrida espacial. Porque se você tem água em outros corpos celestes, você tem uma gravidade menor, você consegue separar o hidrogênio, né, do oxigênio, e aí, o que que você tem? Você consegue fazer combustível que gasta muito menos para propulsão, tá? Porque não tem uma gravidade tão forte quanto a da Terra para puxar de volta os objetos que são lançados no espaço. Tá? Isso aqui é um dos pontos importantes sobre esses estudos e busca por água em outros planetas ou corpos celestes fora do sistema solar. E essa é uma busca que está muito ativa na NASA no momento. O ex-oficial de inteligência da Força Aérea dos Estados Unidos, Matthew James Sullivan, de 39 anos, também morreu em 2024, antes de poder depor em um caso federal de denúncia sobre OVNIs, disse o deputado Eric Burlinson, do Missouri, instando o FBI a investigar o caso. Pessoal, uma coisa importante aqui. Nos Estados Unidos, quando se fala OVNI, você não necessariamente está falando de é, extraterrestres, ET, alienígena, tá? Não é isso. Quando você fala aqui de OVNIs nos Estados Unidos, você está falando de objeto voador não identificado, tá? Ou seja, tem um objeto que está ali voando e você não sabe qual que é a identificação dele. Não necessariamente você está falando de ET, tá? Só para deixar bem claro isso daqui, né, como isso é encarado dentro dos Estados Unidos. Seu obituário não informou a causa da morte. A CNN entrou em contato com a família. Eric Burleson, no entanto, afirmou à Fox News que Sullivan cometeu suicídio considerando o caso suspeito. Aspas. Ele estava agendado para uma entrevista. 2 semanas depois, ele cometeu suicídio de forma suspeita, declarou Burleson, um republicano à Fox News. Nos últimos dias, a morte de Amy Eskerid, em 2022, ganhou destaque. Amy, de 34 anos à época, foi cofundadora do Instituto de Ciência Exótica em Huntsville, Alabama, segundo seu obituário. A família de Eskridge disse em um comunicado à CNN que ela era uma pessoa maravilhosamente inteligente e sofria de dores crônicas. As pessoas precisam entender que cientistas também morrem e não dar tanta importância a isso, disse uma pessoa da família. A Casa Branca investiga mortes com agências dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esperar que os desaparecimentos e mortes sejam apenas uma coincidência. Aspas. Espero que seja aleatório, mas saberemos na próxima semana e meia, disse Trump a repórteres, acrescentando que teve uma reunião recente sobre o assunto. A Casa Branca se recusou a dar mais detalhes sobre a reunião. O governo trabalha ativamente com todas as agências relevantes e o FBI para revisar todos os casos de forma abrangente e identificar quaisquer pontos em comum que possam existir, declarou a Caroline Leavitt. A investigação está sendo conduzida à luz das recentes e legítimas perguntas sobre os casos e nenhuma pedra ficará sem ser revirada. Tá? Vamos procurar conexões, disse aqui o chefe do FBI, o diretor do FBI, Kash Patel.
para verificar se há conexões com acesso a informações classificadas, acesso a informações confidenciais ou agentes estrangeiros. Ele deu essa entrevista à Fox News falando sobre e finalizou da seguinte forma: se houver alguma conexão que leve a conduta ilegal ou conspiração, o FBI fará a prisão apropriada. Pois é, meus caros. Então, é um caso que já vem, tá, pelo menos há uma semana aqui nos Estados Unidos, chamando a atenção. Eu acho que no primeiro ou no segundo dia eu vi o Peter, né, o Peter Turguniev, o nosso gordão Ucrânia, né, um abraço para o Peter. Ele até tratou desse assunto ali quando começou a surgir, mas está ganhando corpo aqui, né, politicamente. É óbvio que essa matéria da CNN, como eu disse, ela é redondinha, mas por ser uma mídia mais democrata, entra a questão política e eles vão tentando ali, né, jogar para baixo a questão, só que assim, a gente precisa ali nas entrelinhas, né? É, e o que que eu vejo que há uma preocupação, até mesmo entre os democratas, né? Eles falam: olha, não, talvez não seja isso, né? Mas vamos investigar, vale a pena dar uma investigada. E existem outros departamentos, né, preocupados com isso, e foi tema, tá? Na sala de imprensa da Casa Branca. Isso tem sido discutido na televisão americana, tá? E levou até a própria CNN a colocar aí uma parte do seu editorial trabalhando em uma matéria bem extensa aqui, com detalhes sobre tudo isso, e que foi depois aí espalhado para os outros editoriais da CNN, afiliadas, franquias e tudo mais, pelo resto do mundo. Tá? Muito bem, é isso, meus caros. Então, vamos lá, vamos ficar de olho, tendo alguma informação relevante sobre esse caso, tomando cuidado para não cair em teoria da conspiração também, porque teoria da conspiração é aquela coisa, vende bastante, mas na maioria das vezes fica só na conspiração. Vamos observar, tendo algum desdobramento mais efetivo, sério, eu trago aqui para vocês também.